Passo a passo do design com rena pigmentada. Vou te mostrar como que funciona a técnica que eu trabalho com uma rena que é mais escura, ou seja, o tom mais escuro de todas as renas. Essa técnica é preciso tomar muito cuidado e ser bem delicado em alguns fatores. Então, por isso que é importante que você preste atenção nessa aula e assista principalmente até o final. Bom, vamos lá. Antes de tudo, por ser uma rena pigmentada, a gente vai preparar a rena e colocar ela embrulhada no plástico sulfilme. Porque se você não fechar a nossa rena, o que pode correr o risco simplesmente de ela oxidar. E se você colocar ela para descansar lá no finalzinho, o que vai correr o risco é ela demorar para pigmentar. Então, por isso que a gente coloca ali na preparação antes de começar o design. O processo ali do design é importante você focar bastante na preparação. A preparação, fazer ela correta da rena e fazer a preparação correta da pele. Fiz uma esfoliação, esse esfoliante ele tem menos pedras, que é da Haraway, e esse esfoliante não precisa diluir para utilizar a cera da Depimiel perolada por conta disso. Se fosse um esfoliante, por exemplo, da Hydraderm, que tem mais pedrinhas, a gente precisa diluir para estar utilizando ali durante uma epilação com a cera da Depimiel perolada, porque ela é uma cera que corre risco de ter uma queimadura por atrito. Esfoliação demais corre esse risco, então a gente tem que diluir. Outras formas de epilação não tem problema você utilizar o esfoliante da forma mais comum. E também é importante você aplicar o adstringente se for uma pele que é mais oleosa e uma pele mista que não é tão sensível. Agora a gente vai começar o nosso design. Após fazer a higienização correta, a gente vai vir com um mapeamento correto para essa sobrancelha. Aqui a gente tinha um design que já estava feito praticamente, então não teve necessidade de fazer uma marcação com aquelas linhas ali interligando os pontos, porque já estava fixo ali o molde dessa sobrancelha. Quanto mais a cliente ela vai fazendo a sobrancelha com você, vai moldando aqueles pelinhos e fica mais fácil para fazer o design. Aqui mesmo eu só fiz um mapeamento à mão livre, só que em vez de ser com a mão passando com o lápis, eu fiz um mapeamento à mão livre com a linha, ou seja, só a região ali do desenho da sobrancelha. Dá super para você fazer quando a sobrancelha está nítida desse jeito. Então não tem necessidade de você fazer o mapeamento com todos aqueles pontos, todas aquelas linhas, se já tiver feito corretamente. Lembrando, essa técnica a gente só faz se a gente tiver feito esse design e tem certeza que ele está correto. Porque vamos supor, você pega uma cliente que está de outro profissional e aí você não sabe exatamente, você não mediu a sobrancelha, você não tem certeza que ele fez corretamente a sobrancelha dela. Então, quando é outro profissional, eu não indico você fazer um mapeamento assim, sem você ver a altura dos pontos, ver a largura, para ver se está certinho. Quando é você que faz, aí você já tem certeza, né, que essa sobrancelha aqui, ela foi feita da forma correta e aí é só seguir aquele molde mesmo. Vamos começar aqui com a depilação, cortando os pelinhos. Penteio para cima e de lado da cliente, vou cortando com muito cuidado. Essa minha cliente, ela tem os pelos muito próximos e é mais cheio na região ali do centro. Então, na hora de cortar, tem que tomar bastante cuidado para não acabar falhando a sobrancelha. Pessoas que têm a sobrancelha principalmente mais cheia nessa parte superior, tem que tomar bastante cuidado no corte. Se você for uma pessoa que vai utilizar cera quente, o ideal é que você não gaste o seu tempo esperando a cera esquentar. Então, o que eu faço? Eu coloco ela para esquentar antes de começar o corte ali na tesoura. Dependendo da sobrancelha, quando eu vejo, essa sobrancelha eu vou cortar muito pouco, aí eu coloco para esquentar muito antes ali do corte, para ter um tempo para essa cera esquentar. Tudo depende também da potência da panela. Tem panela que ela esquenta muito rápido, tem panela que ela demora mais, então você vai verificar o tempo para chegar na temperatura ideal. Para a gente fazer ali a epilação na cera, principalmente nessa cera da Depimiel perolada, a região em questão de temperatura, ela vai mudar.
Ou seja, essa região do centro da sobrancelha, ela é uma região um pouco mais fixa, a pele ela é mais fixa. Então, o que que a gente faz? A gente pode colocar uma temperatura um pouco mais fria. É claro que não pode ser totalmente fria, ela precisa estar quente de certa forma, mas não tem necessidade ela estar muito quente. Uma temperatura média, ali a gente pode passar na parte superior, igual a gente está fazendo a epilação agora. A pálpebra, ela é uma parte mais fina da pele. Ou seja, a gente precisa sim colocar ela com uma temperatura maior. O máximo que dá para sem queimar a pele. Então, você vai colocar ali essa temperatura mais quente para ela ficar mais maleável. Na parte superior, pode sim colocar essa temperatura no mesmo tanto ali que você faz o lado inferior, mas não tem necessidade. A gente consegue ganhar tempo dessa forma. Então, por isso que a parte mais quente a gente aplica na parte de baixo, porque enquanto isso ela está esquentando, a gente vai aplicando ali no meio, vai aplicando na parte de cima. Então, eu gosto de fazer isso. Mas se caso você colocou a cera, ela esquentou mais do que deveria, você pode inverter a ordem, começar no lado aqui de baixo da pálpebra e depois você vai para o lado superior, sem nenhum problema, a ordem não altera o resultado. Para essa rena que é mais pigmentado, que eu sempre indico é você remover essa marcação, tirar o excesso se tiver ali de alguma cera, para você fazer uma marcação nova, ficar mais nítida, você consegue um alinhamento muito mais impecável dessa forma. É importante você remover todos os pelos para conseguir sim um alinhamento perfeito e um destaque nessa sobrancelha. Então, sempre que você vê algum pelinho ali para fora, tire, tá? Lembrando que tá dentro da marcação, a gente não remove, se essa foi a forma de marcação que você decidiu fazer. Para uma rena média para pigmentada e pigmentada, é importante você hidratar antes de fazer a aplicação. Essa hidratação, ela vai repor a água na pele e a adstringência da própria rena não vai ressecar a pele. O tempo que a rena fica descansando aumenta a potência do adstringente, ou seja, o adstringente vai remover a oleosidade e também, se ficar muito tempo na pele, ele também vai remover a água da pele. Então, por isso que é importante em rena média para pigmentada e rena pigmentada, hidratar antes de fazer a aplicação. Vai fazer um diferencial e tanto no resultado, tanto principalmente em evitar manchas nessa pele. Agora, o que a gente faz? A gente vai remover toda ali a marcação e vem aplicando um hidratante. Lembrando que a cera da DP-Miel perolada, se você colocar ali um hidratante, por exemplo, um hidratante em gel de camomila, de aloe vera, pode causar uma ardência. O hidratante que eu mais aconselho de todos é o hidratante Cicaplast, pois ele, além de regenerar as células, rejuvenescer, clarear, ele também vai estar hidratando essa pele. Vai fazer com que a rena dure mais também. Mas não necessariamente precisa ser um Cicaplast se você estiver começando, porque ele é um produto mais caro, então não é um dos melhores produtos que eu indico ali para você começar. Então, o que você pode utilizar para hidratar, se caso for utilizar a cera da DP-Miel perolada? Pode ser substituído pelo hidratante da Nivea Soft, ou um Bepantol ou Bepantris. Após você hidratar bem a pele, você vai remover com um algodãozinho com água, porque aí ele não vai ficar com nenhum tipo de óleo ali que vai impedir a pigmentação da rena. Não pode aplicar por cima, principalmente se for Bepantol ou Bepantris, que ele tem uma camada de óleo mais intenso, mesmo que seja um óleo que ele é bom para a pele, ele vai estar nutrindo, né? Só que isso aí vai impedir com que a rena ela dure mais, então tem que limpar bem a pele. Às vezes, se você for utilizar um Bepantol, Bepantris, eu aconselho você passar até um sabonetezinho para estar removendo totalmente. Toma cuidado com a adstringente, porque a própria rena ela já vai ser, mas dependendo do caso, pode sim aplicar um pouco. E aí a gente vem fazendo uma nova marcação. Essa marcação é para fazer a aplicação da rena. Pode sim aplicar a rena sem fazer marcação, mas eu não indico muito para deixar ainda mais nítido ali o alinhamento, né? Acaba facilitando
facilitando quando a gente faz essa marcação. Você pode até fazer o design sem precisar de uma marcação quando ela tá mais nítida, e aí você faz a marcação para aplicar a rena. Mas eu gosto de fazer nos dois lados para ter certeza, porque vai que tem um pelinho ali que tá bem próximo, um pouco afastado, e acaba você tirando ou deixando ele de uma forma que não fica legal na sobrancelha, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Então eu sempre indico você fazer marcação independente se a sobrancelha estiver bem feitinha ou não. Agora chegou o momento da gente aplicar. Com a marcação toda feita, você pode até mesmo já desenhar o ponto alto se você quiser. Eu já sinto facilidade na aplicação do ponto alto, então eu não venho desenhando ele. Mas se você sentir dificuldade, ou até mesmo quiser desenhar, não tem problema. Você pode pegar o lápis e marcar. Ou borrar com a linha ali na região do ponto alto e depois você vem limpando para você fazer esse ponto alto dela mais nítido depois, tá? Mas com a própria rena eu já desenho o ponto alto. Aqui chegou o momento da gente aplicar seguindo todos os quadrantes. Lembrando, em caso de falhas, você vai fazer uma alteração, né, dos quadrantes na ordem da aplicação da rena. Mas é sempre importante de você aplicar e já limpar. Não pode ficar nenhum ponto ali que a rena ela ficou um pouco tremida, com o produto um pouco para baixo. Então eu sempre aplico, verifico se ficou manchado em algum ponto onde não deveria, e aí eu venho alinhando. A gente precisa esticar bem a pele para estar vendo, para fazer essa aplicação. Além de que, para uma rena mais pigmentada, a gente tem que pressionar um pouco mais a rena na pele para ela pigmentar mais. Não se esqueça de seguir as regras dos pontos, onde que você precisa borrar para alinhar. Você vai fazer a mesma coisa no ponto final, no ponto inicial inferior e o inicial superior, para ter uma pontinha bem fina ali nessas regiões. Porque se você não fazer isso, a pontinha ela vai ficar mais grossa e automaticamente a sua sobrancelha ela vai ficar com um aspecto mais grosseiro e não vai ficar bem alinhada, bem harmonizada. Então é importante você verificar se vai ficar com essa pontinha nesses 3 pontos. Quando você for aplicar a rena, é importante você ver a textura. Quando você prepara a rena, você vai utilizar o soro ou a água. De preferência, sempre eu coloco o soro para a pigmentação mais rápida, principalmente em rena pigmentada. E aí, depois que você coloca para descansar, você não pode colocar mais soro ou água, depois que você abrir ali o plástico sulfilme da rena. E aí você vai ver a textura. Se caso a textura não estiver correta, você vai aplicar mais fixador. É claro, se a sua rena não vir fixador e for uma rena que não precisa de utilizar fixador, você pode utilizar o soro ou a água ali nesse ponto. Aí você vai verificar a textura para ver se pode estar aplicando ou se vai precisar de mais fixador. Então você tirou ali o plástico filme, você vai olhar, tá na textura correta? Pode aplicar. Se não, coloca mais fixador. Se caso ela tá muito líquida, coloca um pouco mais de pó antes de aplicar a rena. Começou a aplicar, não pode adicionar mais pó, apenas mais fixador. Então vamos supor, aplicou em uma sobrancelha, quando você for para outra, a rena ela já ficou mais cremosa. Aí sim é só adicionar mais fixador que ela volta a textura. E é importante você ver isso, porque se caso ela ficar muito cremosa ou muito líquida, ela não vai pigmentar direito. Por isso que é tão importante a gente ver a textura da rena na hora da aplicação. Sempre que você for deixar a rena agir na pele, é importante você limpar qualquer restício que fica por fora, mesmo que seja pouco. Então, eu vou fazer a aplicação das duas e eu venho limpando. Se você for uma pessoa que é iniciante, eu não aconselho você limpar igual eu fiz. Apliquei uma, apliquei a outra, depois eu vim limpar ali bem o excesso que ficou, né? Se você for iniciante, você vai demorar mais para fazer essa aplicação. E quanto mais tempo fica, mais vai pigmentar. Então, o que eu indico? Você aplica uma e faz a limpeza. Depois você vai aplicar a outra. Você também pode fazer o processo ali com cotonete para fazer o ombré, que é o que eu vou fazer nessa outra sobrancelha para você ver. E de um lado eu vou utilizar o algodão e o outro eu vou estar utilizando o cotonete. Só que é importante a gente utilizar ali um removedor para clarear um pouco. O lado ali do cotonete não deu muito tempo para rena agir.
Só que o lado que eu vou utilizar com o algodão, é claro, já passou o tempo ali para fazer um ombré com o próprio algodão. Poderia ter feito logo no início, só que como que eu não fiz, eu vou utilizar o removedor. Mas sempre você vai ter essa alternativa. Ou eu vou utilizar o cotonete, ou algodão, né? Ou você vai utilizar um removedor, deixar ali pigmentar. Só que como que eu quero ela bem mais escura, eu já prefiro tá clareando para não gastar muito tempo ali no removedor. Então eu faço meio que os dois, mas é bem opcional mesmo. Agora chegou o momento de remover a rena. A gente deixou uns 5 minutinhos agindo em média. Lembrando que a gente já tinha aplicado ela, mas depois o tempo que ela for ficar de descanso, é importante a gente verificar também. O importante é que você não deixe a rena secar, ela vai começar a secar nas bordas, como se fosse uma argila mesmo, sabe? É o momento que a gente precisa remover. Só que é importante também você verificar a temperatura do ambiente. Quanto mais frio o ambiente é, mais difícil é dela secar. Lembrando que ventilador não funciona para rena agir. Então, quando a pessoa está fazendo a sobrancelha, ela vai deixar esse tempo agindo. Por exemplo, tem um ar-condicionado no meu estúdio. O que eu peço é para ela sentar no sofá, para não ficar em contato com o ar, para ela pigmentar bem. Então, ela senta no sofá e aguarda uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu ofereço um cappuccino para ela tomar. Terminando ali, eu já dou uma olhada na sobrancelha para ver se já começou a secar nas bordas e a gente remove. Essa minha cliente, ela tinha uma leve alopecia no início da sobrancelha, tanto que quando a pessoa ela não tem uma região onde não tem pelinho, tende às vezes a não pigmentar tanto. Essa região eu não tinha reparado. Se eu tivesse reparado, eu teria aplicado um pouco antes ela ali a rena e depois teria aplicado nela normal, seguindo os quadrantes. Lembra a regra dos quadrantes onde tem falhas? Então, ali eu não vi que tinha essa falhinha. Então depois eu vim aqui com um pouquinho de rena, apliquei nessa região e esperei agindo alguns minutinhos. Em média ali 2 minutinhos eu já removi essa aplicação nessa região. Mas estava bem suave mesmo, não era nada assim que a cliente iria reparar. É mais o perfeccionismo para deixar a rena bem top. Então a gente verifica e reaplica onde que está precisando pigmentar um pouco mais. Tanto que também, como a gente aplicou o removedor ele tende a agir em pontos que tem mais falhas. Ou seja, onde não tem tanto pelinho, ele vai clarear muito mais rápido do que onde tem pelinho. E já a rena é bem pelo contrário. Onde não tem tanto pelinho, ela vai demorar para pigmentar. E ela vai pigmentar mais rápido onde tem mais pelinho. Quando é uma rena pigmentada, ela fica um tempo mais com essa rena agindo, certo? E automaticamente aquela rena ela vai pigmentar muito mais rápido quanto mais tempo ela for ficar com ela na pele. Então o tempo de você remover um lado, passar o corretivo, pentear, às vezes até passar uma pastinha, esse tempo vai ser essencial para pigmentar o outro lado, ou seja, a segunda sobrancelha que você aplicou. Nessa segunda sobrancelha, você vai remover depois que você finalizar a sobrancelha que você começou na aplicação, tá? Então, basicamente isso. O tempo de você estar finalizando é o tempo que vai agir do outro lado. Mas também é importante você ver em relação à textura dela. Ela tirou aquela região ali totalmente úmida, ela ficou com aquela região secas na borda, igual estava do outro lado. Se tiver desse jeito, você pode remover. Se você vê assim, não tá bem úmida, então você pode esperar mais um pouquinho, 1 minutinho, e aí você remove para estar finalizando. Você vai fazer a remoção com a água, tá? Não tem necessidade de ser com soro fisiológico, igual algumas pessoas falam. Pode ser com a água. E aí, depois disso, você vai vir finalizando, penteando a sobrancelha. Pode passar pastinha, mas lembrando que a pastinha vai reduzir um pouco da durabilidade. Então, eu gosto de perguntar para a cliente isso, se ela quer que passe, se ela não quer que passe. A pastinha, eu sempre indico pastinha de nutrição, né? Então, aí vai ter um bônus se ela aplicar. E aí, depois eu venho pegando um lápis, passando em alguns pontos onde que eu tô vendo que tá um pouco manchado. Mas assim, gente, é pouquíssima coisa. A gente fala de manchas, principalmente em questão de onde não tem pelinho, sabe? E aí você pode desenhar fios, delinear para realçar algum ponto, mas eu quase não mexo no lápis. Você também pode pegar a linha e hiperpigmentar a parte inferior. Eu faço isso, só que atualmente as clientes estão mudando porque a moda está mudando. Em 2025, a técnica mais natural ali naquela região inferior é o que está pegando mais. Então, por isso que a gente faz essa região mais natural.
E essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal e me siga em todas as redes sociais, Bruni Sobrancelhas. Um beijo, até a próxima!